Estamos vendo, Rafa. Beleza. Então eu vou colocar aqui em tela cheia, que acho que fica melhor, né? Confirmem que vocês ainda estão vendo minha tela. Tudo certo. Beleza, obrigada, Estamos gente. sim. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafaela Salles. Atualmente eu faço parte da USP Debate e eu sou a atual diretora nacional de educação. Hoje, nessa formação, nós vamos conversar sobre 3 coisas muito importantes num discurso como um todo, mas principalmente sobre a perspectiva de estratégia de debate, que são as métricas, os mecanismos e os enquadramentos. Então, eu queria já deixar de antemão claro aqui para vocês que o meu intuito é compartilhar. Então, eu prefiro ouvir vocês também. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa referente a alguma coisa que eu disse que não ficou clara, pede para eu voltar, que eu volto. Então, o intuito é ser muito mais informal, uma conversa mesmo, tá? Do que simplesmente uma exposição ou algo assim do qual vocês não conseguem participar. E como eu já adiantei também, tem um pequeno exercício no final para a gente trabalhar um pouco desses 3 conceitos aplicados à prática, tá bom? Então, como é que vai funcionar a nossa formação de hoje? Eu separei em 3 blocos específicos. O primeiro vou falar um pouquinho sobre a caracterização, né? Do que se trata cada um desses 3 conceitos. O que seria a métrica, como ela funciona, como o mecanismo funciona, o que é o mecanismo e o que são esses enquadramentos que muitas das vezes vocês vão ouvir falar como framing, que é só um nome em inglês do mesmo conceito em português, tá bom? No segundo momento, eu pretendo explicar para vocês um pouco sobre como que eles servem no debate como um todo. Ou seja, de que maneira, estrategicamente, a gente consegue trabalhar com as métricas, os mecanismos e os enquadramentos na busca por, obviamente, vencer o debate, mas, sobretudo, ter um discurso mais fluido, organizado e que toca nos principais aspectos da moção como um todo. E, por fim, como eu falei, eu tenho esse exercício, né, de como aplicar cada um desses conceitos, que muitas das vezes a gente fala sobre eles, né, a educação costuma dizer muito, faltou métrica, faltou que vocês explicassem um pouco mais como esses enquadramentos seriam feitos, mas muitas das vezes a gente não entende, não compreende como fazê-lo. Então, essa é a oportunidade perfeita para a gente ver um pouquinho na prática de como cada um deles funciona e como melhorar a depender da moção, a depender do debate, e até mesmo da estratégia que a gente possa utilizar, né, ao longo do nosso discurso e do debate como um todo, tá bom? Então, vamos lá. Sobre esse primeiro bloco da caracterização. Eu trouxe os 3 conceitos de uma vez, mas eu vou falar sobre cada um deles com calma e, de novo, podem me fazer perguntas, tá? O primeiro deles é a métrica. E o que seria a métrica? Bem, quando a gente olha para o debate como um todo, a gente entende que a partir do que a gente está argumentando, necessariamente a gente pressupõe uma caracterização. A métrica é literalmente um conjunto de caracterização do debate, ou, né, o plano por onde você deseja argumentar. Como assim o plano por onde você deseja argumentar? É literalmente escolher o caminho que você vai seguir no seu argumento como um todo. Por exemplo, se a moção é uma moção sobre economia, a métrica pode ser eficiência, ou a métrica pode ser bem-estar econômico, ou ainda pode ser bem-estar social. Notem que, na prática, cada um desses conceitos está relacionado a uma coisa específica que você, obviamente, vai argumentar. Se essa é uma moção sobre financiarização da água, por exemplo, que a gente já teve no Bertalutz, que foi um torneio de relações internacionais, que, além de RI, também está falando sobre economia, já que é uma financiarização de um bem, uma das métricas possíveis para esse debate é em que mundo as pessoas conseguem consumir água de uma forma mais barata, ou seja, um custo de eficiência maior para essas pessoas, sem ter de necessariamente abrir mão daquele recurso hídrico que é tão importante assim para a sobrevivência. Então, quando a pessoa opta por entender em que mundo a água fica mais barata, a argumentação dela tem que caminhar nesse sentido. Então, todos os argumentos vão ser formulados, pensados a partir desse objetivo fim. Pensem que a métrica, mais do que ser um conjunto de caracterização do debate, ele é um objetivo que você tem a alcançar com o seu argumento. Então,
nesse caso da moção da financiarização da água, se o nosso objetivo é provar que no lado do governo financiarizar a água vai torná-la mais barata e acessível para as pessoas, os nossos argumentos, obviamente, precisam estar dentro e correlacionado com isso. Ou seja, eu não posso fazer um argumento, se eu tenho essa métrica de baratear os custos da água, de que a gente vai ter um monopólio de uma empresa só. É pressuposto básico da nossa métrica de que mais de uma empresa pode financiarizar a água. Então, isso, né, óbvio, a gente precisa destrinchar um pouco mais, explicar, analisar como que diversas empresas vão ter contato a isso, de que maneira não vai ocorrer um monopólio, porque para a oposição pode ser muito fácil falar que financiarizar a água vai gerar um monopólio, portanto vai encarecer, já que não vai ter livre concorrência, não vai ter livre mercado, as pessoas não vão conseguir lutar, vamos dizer assim, para baratear os seus preços, porque literalmente, se só tem uma empresa vendendo aquele bem, ela pode colocar o seu bem a qualquer custo, e as pessoas vão comprar porque é uma necessidade. Então, pensem que esse pressuposto todo da construção argumentativa, ele passa por esse conjunto de caracterização muito importante que a métrica pode nos trazer. Então, a direção de onde nós queremos argumentar está intrinsecamente relacionada com o que é a nossa métrica. E ela não pode ser contraposta ao que a nossa dupla fala. Vou explicar um pouco melhor disso quando eu falar sobre para que ela serve. Mas já fiquem com isso na cabeça. Então, as métricas, elas não podem ser contraditórias entre os dois discursos. Primeiro, que é muito difícil, enquanto indicador, né, analisar o que vocês querem provar ou até onde vocês querem chegar com aquela métrica, se elas são contrapostas. Segundo, que é muito mais fácil para a oposição vencer em cima de você quando você tem mais de uma métrica que não convivem no mesmo cenário possível. Então, pensem que, entre a dupla, as métricas precisam estar muito bem alinhadas, tanto por uma questão de coerência, como principalmente por uma questão de estratégia de não perder para outra bancada. Ou então, se vocês forem optar por trazer métricas diferentes, o que é plenamente possível, tanto no mesmo discurso, quanto no discurso da dupla como um todo, ou seja, nos dois discursos, essas métricas precisam estar relacionadas umas com as outras. E desde já, não teçam métricas no discurso de vocês que são uma falsa correlação. O que isso significa? Que necessariamente adotando a medida do lado da casa em que você está, algo vai acontecer quando no outro lado da casa algo deixa de acontecer. Só façam isso se de fato vocês conseguirem provar. Não estabeleçam métricas de uma forma desonesta. Da mesma forma que no primeiro-ministro a gente não restringe a moção para facilitar o nosso lado, mas a gente debate o debate mais possível, mais viável, mais justo para todas as casas, como toda a métrica é a mesma coisa. É lógico que no debate competitivo nós queremos ganhar. E com base nisso a gente escolhe o que é melhor para o nosso lado, o que é melhor para o nosso discurso. Mas nem sempre aquilo que é o melhor para o discurso de vocês, né, da gente como um todo, é o melhor para o debate. Então pensem que, além de estabelecer boas métricas que estejam em consonância com a dupla como um todo, essas métricas precisam estar relacionadas com o próprio debate. Se é um debate sobre economia, a gente não vai estabelecer uma métrica que fala sobre algo que, enfim, nem sequer chega perto de ser econômico. É lógico que se for uma moção de desigualdade social, a métrica econômica entra. É óbvio que se for um debate sobre relações internacionais que envolvem agentes, que envolvem financiarização, que envolvem custos, nós também podemos falar sobre economia. Mas, por exemplo, se for uma moção sobre se o amor é um sentimento bom ou se o amor é um sentimento ruim, não cabe a gente estabelecer em que mundo as pessoas vão gastar menos comprando presente para o Dia dos Namorados. Isso não vai colar, tá? Então, vocês precisam estabelecer essas métricas de acordo com o que o debate exige de vocês e com muita razoabilidade, para não ficar um jogo, né, sem ser fair play, ou seja, um jogo limpo que somente vai beneficiar você, enquanto vai excluir todos os outros. Mas notem que até mesmo nesse cenário, em que isso aparentemente beneficia vocês, acaba atrapalhando, já que, é muito provável que quase ninguém engaje nessa sua métrica e ela fique lá esquecida, ninguém vai refutar, ninguém vai trabalhar com ela, e ela vai ficar para debaixo do tapete. E 2, a própria indicação pode, entre aspas, deixar de acreditar aquilo para o seu caso, porque não vai fazer sentido dentro do que a moção pede que seja, tá bom? Então,
Por isso, entender para que serve a métrica é muito importante. Para não só saber como escolher a métrica certa dentro do debate como um todo, mas saber como escolher, né? Mais do que saber por que ela serve ou de que maneira vocês devem escolher, mas como escolher. Ou seja, a partir do que o debate pede que seja, a gente escolher aquele conjunto de caracterização que possa ser suficiente para vencer ambas as fases, né, tanto de governo quanto de oposição, com um jogo justo, limpo, de acordo com o que a moção pede que seja. O segundo ponto muito importante aqui da nossa formação de hoje são os mecanismos, né? Também tem uma coisa que a educação faz constantemente, que é falar, o seu argumento não foi mecanizado. Ou uma coisa que tem acontecido bastante, crescido muito no Brasil, é as segundas casas repetirem os argumentos da primeira, mecanizarem e ganharem por uma extensão de mecanização. Primeiro, vamos pensar em duas óticas aqui. A primeira ótica, da qual a gente já mecaniza os nossos argumentos desde a primeira casa e, portanto, não vamos perder por uma possível extensão que vai mecanizar. E numa segunda ótica, onde, de fato, a segunda oposição ou o segundo governo consiga mecanizar o que a gente não fez e, a partir disso, consigam, no comparativo, roubar os argumentos para si. Como lidar com isso nesse caso, tá? Mas antes disso, primeiro, o que são esses mecanismos? Como eu falei, muitos indicadores falam, faltou mecanizar, faltou você mostrar qual que é o mecanismo de funcionamento, faltou você falar sobre tal coisa, o mecanismo, a segunda oposição ganha de você por conta disso. Às vezes a gente não entende. E é muito comum que não entenda mesmo, porque não era algo que usualmente a gente estava acostumado a ter no debate como um todo. Quando nós nos aproximamos muito mais da internacionalização, ou seja, várias pessoas foram debater, né, com a quarentena, aproveitaram muito, etc., trouxeram esses conceitos que às vezes a gente fazia sem se dar conta do que era de fato. E o que afinal, é o mecanismo? O mecanismo ele é a funcionalidade do debate e do argumento, principalmente. Ele faz com que o seu argumento tenha efeitos e muitas das vezes ele vai explicar a correlação entre a causa e a consequência. Todo argumento, ele parte do pressuposto lógico de que vai ter uma afirmação, um raciocínio ligado àquela afirmação e uma conclusão a partir daquele raciocínio e daquela premissa afirmativa. O mecanismo, ele é literalmente uma análise robusta que vai trazer funcionalidade para o seu argumento. Por exemplo, se a moção é uma moção sobre relações internacionais, esta casa, no lugar do Brasil, engajaria diretamente no cenário de trade war com a China em detrimento dos Estados Unidos. Veja que essa é uma moção comparativa. Então, necessariamente, a gente vai estabelecer uma comparação entre o que o Brasil pode ganhar se aliando à China e o que o Brasil pode ganhar se aliando aos Estados Unidos no contexto da guerra comercial. Então, a partir disso, a gente pode colocar mecanismos de relações internacionais dentro dos nossos argumentos e, óbvio, depois que a gente fez as nossas métricas, estabelecemos por onde a gente queria ganhar e, a partir disso, dar funcionalidade para o nosso argumento como um todo. Pensem que, para que as horas passem, o relógio ele precisa ter bateria para os ponteiros andarem. O mecanismo é a mesma coisa. O argumento que é o relógio. Para que o argumento marque as horas, funcione, a gente precisa de ter bateria. Então, o mecanismo ele é a bateria do nosso argumento como um todo. Ele vai trazer plausibilidade. Então, na medida em que a gente aumenta os mecanismos, a gente está literalmente aumentando a plausibilidade do nosso argumento. Então, se eu falar para vocês que se aliando à China, o Brasil ganha muito mais em termos de conquistas, direitos sociais, barateamento das mercadorias, um livre mercado muito mais aberto do que seria com os Estados Unidos, eu posso falar que uma possibilidade disso é justamente a interdependência complexa. Já que eu vou me aliar à China, que hoje é um dos países que mais tem crescido economicamente, belicamente no mundo, se eu estou do lado dele nessa guerra comercial, é uma garantia que eu tenho de que ele não vai me atacar no futuro, ou ele não vai me atacar no futuro próximo, né? Se nós somos aliados, o pressuposto básico aqui da minha mecanização é de que a China vai ser amiga, entre aspas, do Brasil, já que o Brasil apoia ela nesse lado da guerra, da trade war como um todo. Então, o Brasil estando contrário aos Estados Unidos
garante que a gente tenha um amigo político, aliado político dentro dessa guerra como um todo. E a partir disso, a gente mecaniza o nosso argumento falando como que ele funcionaria. Uma possível explicação é essa que eu dei sobre a interdependência complexa. Mas existem muitos outros fenômenos. Por exemplo, a partir das teorias das relações internacionais, a gente explicar cada uma das proximidades. A interdependência, ela está contida dentro de uma teoria que explica o porquê que as nações deixam de atacar as outras. Então, notem que esse é um mecanismo muito fundamental de falar por que nós vamos ganhar um aliado político dentro dessa luta. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem um inimigo político aí, que é os Estados Unidos, que, assim como a China, também tem um exército muito forte e também domina a economia e, inclusive, a hegemonia global, parte do pressuposto básico do estilo de vida americano, né? O American Way of Life. Então, qual que é um outro possível mecanismo que a gente pode estabelecer aqui? Pode ser mecanismos psicológicos de pressão, enfim, de falar que os Estados Unidos vai ter medo de atacar um possível país que é aliado da China, porque senão a China vai juntar esforços, né, com os outros grandes exércitos. Por exemplo, a tendência é de que a China seja aliada da Rússia e a Rússia apoie estrategicamente, né, o exército chinês e tudo mais nesse combate, caso a guerra comercial ela deixe de ser simplesmente comercial para ser bélica. E a partir disso a gente tem a segurança de que caso os Estados Unidos enfrentem o Brasil de uma forma mais direta e o Brasil esteja diretamente relacionado e apoiado pela China, esse mecanismo do medo vai frear os Estados Unidos de um possível ataque. Mas saindo desse campo bélico, vamos falar sobre taxação, que é uma coisa muito provável de acontecer. Os Estados Unidos têm muito menos incentivos para taxar essas exportações ou importações para o Brasil, depende de qual for, se está saindo, se está entrando, não importa, porque literalmente ele vai deixar de vender. Então, o medo da perda de vendas faz com que as taxas desçam e, portanto, o Brasil possa comercializar com esses outros países que estão envolvidos diretamente ou indiretamente na trade war, justamente porque ele está muito mais próximo de outros países. Notem que, tanto na métrica quanto no mecanismo, nós precisamos ter muito claro que nós queremos onde nós queremos chegar. Então, em todos esses três conceitos, a gente precisa pensar em que ponto nós estamos querendo levar os edificadores. Pensem que o debate é um caminho onde vocês partem da linha de chegada e vocês têm que pegar a mãozinha do edificador para fazer uma caminhada com eles. O caminho é são justamente as suas análises. Se você quer chegar no caminho da rua X e não no caminho da rua Y, a argumentação de vocês precisa ser coerente com esse caminho. Ninguém chega no endereço final errando o caminho ou mostrando um caminho alternativo. Pode ser até que a gente chegue num campo comum, mas a gente vai demorar muito mais para chegar nesse campo comum se a gente pegar um caminho que seja ou mais longo, ou com mais buracos na estrada, ou com mais dificuldade possível, vamos dizer assim, de caminhar. Então, a argumentação de vocês, né, isso tudo, esse conjunto todo, justamente a persuasão, precisa estar ligada diretamente à facilidade da compreensão do argumento. E quando nós mecanizamos o que nós estamos querendo trazer, essas análises mais combinatórias, vamos dizer assim, né, de explicar por que os países vão ser amigos através do mecanismo da interdependência complexa, ou explicar por que o Brasil vai ser menos taxado pelo medo da perda da venda, é algo que está ligado diretamente ao mecanismo, a essa funcionalidade do argumento. E a partir dessa funcionalidade, ele produz efeitos, né? O efeito aqui é justamente a conclusão do nosso argumento. Se a partir do momento que os países eles têm medo de perder vendas, a conclusão aqui é que, por ter medo, eles vão deixar de fazer alguma coisa que pode ser prejudicial para essa lógica de vendas, para essa lógica de relação entre as importações ou as importações, enfim, de comercialização como um todo, né? Um exemplo muito bom disso é que o Brasil ele tem um tipo específico de corte de carne que favorece que muçulmanos possam consumir essas carnes, né? Os países muçulmanos comercializam muito com a carne brasileira justamente porque nenhum outro país faz esse tipo de corte como nós fazemos. E por ter uma ligação mais religiosa em relação a isso, eles não consomem de outros países. Então, se for uma moção, né, sobre
aliar-se aos países do bloco árabe ou países muçulmanos de uma forma geral como um todo, uma garantia, um mecanismo que vai trazer garantia para vocês falarem do porquê que o Brasil é muito pouco provável de perder essa relação comercial, é justamente a partir dessa questão religiosa, né? E aí aqui pode ser um mecanismo religioso. Vocês podem trabalhar em cima de fazer uma caracterização de como que essas pessoas não consomem carne se não for por um tipo de corte específico que favorece tanto o seu rendimento, as suas divindades e tudo mais, e que o Brasil ganha muito por ter essa relação, justamente por conta desse eixo religioso, que é basicamente o que sustenta o comércio entre o Brasil e o seu tipo de corte específico de carnes para com alguns dos países muçulmanos e do Oriente Médio de uma forma geral. Notem que grande parte desses mecanismos, eles dependem de uma análise muito clara e muito objetiva a partir de onde você quer provar. Se você quer provar que o Brasil não vai deixar de perder vendas a partir de um possível alinhamento com um país específico, ou se você quer provar como que o Brasil vai deixar de perder vendas ou compras se aliando à China em detrimento dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos têm um mecanismo do medo, ou se vocês querem provar que a água vai continuar mais barata a partir da multiplicação de mais empresas trabalhando sobre a ótica do livre mercado, da livre concorrência, a gente tem uma questão de oferta e demanda, que são todos esses mecanismos possíveis de explicar o porquê que a gente quer alcançar essa conclusão. Então, pensem sempre que os mecanismos, mais do que ser a funcionalidade do argumento, ele precisa surtir efeito. Se não surte efeito, tem alguma coisa errada. Então, a gente precisa parar, pensar aí. Será que isso aqui que eu estou dizendo, de fato, leva à conclusão que eu quero trazer? Será que, de fato, o Brasil vai engajar diretamente com a China e, portanto, vai ter mais taxas diminuídas frente a movimentações comerciais com os Estados Unidos? Eu preciso pensar muito nisso para mostrar de onde vem essa funcionalidade e, a partir disso, entender as produções advindas dessas causas para que as minhas consequências estejam muito claras e bem estabelecidas no debate como um todo. Ok? E, por fim, a última caracterização aqui que a gente precisa entender hoje é o enquadramento. Como eu disse no início da formação, vocês podem entender como framing, né? Que é justamente a palavra em inglês sobre o que seriam esses enquadramentos. E o que é o framing como um todo, né? Dentro de um debate específico, a gente pode ter mais de um enquadramento. As primeiras metades podem debater no enquadramento X, enquanto as segundas metades podem debater no enquadramento Y. Vamos pensar aqui, o que seria isso de uma forma geral, né? O enquadramento é basicamente a junção da métrica, ou seja, o conjunto de caracterização do debate e o ponto de partida para onde você deseja argumentar com a estratégia do debate como um todo, ou seja, a delimitação. Se você quer provar numa moção de mundialização da cultura, que foi uma das rodadas da Calorada do ano passado, você quer mostrar que a mundialização da cultura é ruim, porque isso faz com que a gente limite o espaço, né, a territorialização da cultura. A mundialização da cultura é boa, não ruim, mas boa, porque a gente, no status quo, limita a territorialização da cultura a um espaço específico e diminua a empatia desses povos para com outros. É fundamental que a gente delimite que, a partir do nosso enquadramento, ou seja, a mundialização da cultura é boa porque produz mais efeitos de empatia e o contrário não ocorre, a gente vai fazer a nossa estratégia. A estratégia aqui de mostrar que ela é boa porque aumenta a empatia é justamente o que faz com que a gente siga a direção certa para enquadrar as métricas. Então, o framing ele é justamente um recorte específico de uma delimitação da moção. Se a moção ela é ampla, esta casa lamenta a mundialização da cultura, a gente pode perceber que existem vários aspectos aqui para onde a gente pode seguir. Pode ter o aspecto econômico, pode ter o aspecto cultural como um todo, e pode ter o próprio aspecto da centralidade da cultura, né? Que mais do que falar sobre empatia e tudo mais, mas a gente pode tecer considerações sobre descaracterização da cultura como um todo.
que é o que, enfim, acontece, né, com a apropriação cultural e tantas outras coisas ao redor do mundo. Se eu quero provar para vocês, a partir dessa métrica de empatia, o meu enquadramento aqui e a minha estratégia é mostrar por que somente os meus argumentos fazem com que esse efeito seja produzido. Ou seja, a métrica está contida dentro do meu enquadramento, mas mais do que isso, o meu mecanismo precisa estar em pleno funcionamento. Porque senão a minha estratégia de enquadrar o debate no eixo econômico e cultural não vai funcionar, tá bom? Eu sei que parece um pouco abstrato essa questão do framing, mas na prática dá para perceber isso de uma forma muito mais direta. Por exemplo, nessa moção ainda sobre mundialização de cultura, o primeiro governo está falando que a gente lamenta a mundialização da cultura porque ela traz prejuízos à própria imagem cultural do próprio país, e isso faz com que a gente não gere efeitos de empatia ou qualquer coisa do tipo mais de intolerância, ou seja, a gente conhece essa cultura, vê que ela é incômoda, e a partir disso a gente repudia, a gente quer expulsar, a gente acha que as pessoas vindo para o nosso país, plantando pastelarias, ou construindo restaurantes japoneses, ou restaurantes tailandeses, no meio da cidade do Rio de Janeiro, no meio da cidade de São Paulo, acaba por desvalorizar a própria cultura brasileira. Então, quando a gente tece isso, essa é uma estratégia econômica, vamos dizer assim, né? Porque se a gente está deixando de valorizar a própria cultura e estar ligado à rede de restaurante, fast foods e tudo mais, a gente deixa de gerar, vamos dizer assim, renda ou qualquer coisa do tipo, receita, né? Acho que é o termo mais ideal, sobre a nossa própria cultura. E o segundo governo discorda de que isso, de fato, é o mais importante no debate. O que ele vai fazer? Reframear, que é trazer um novo enquadramento. Ele vai mostrar como que, com a perspectiva da mundialização da cultura, a gente tem ganhos mais objetivos diretos na própria comercialização da cultura local. Que é quando a gente entende, né, e aí agora, já entrando mais na parte de argumentação aqui, para explicar essa diferença entre um enquadramento e outro, quando a gente entende a partir do momento que a nossa cultura ela pode chegar em outros lugares e tudo mais, a gente pode valorizar muito mais o que temos internamente a partir disso por uma perspectiva de orgulho nacional. Então, notem que, no primeiro momento, eles têm um enquadramento aqui, no primeiro governo, né, sobre economia, sobre preocupação de geração de empregos, renda, receita e etc. Enquanto na segunda metade tem uma preocupação mais direta e relacionada ao espectro da cultura como um todo. Ou seja, a gente deixar de valorizar a nossa própria cultura para valorizar a cultura de fora. E aí tem tendências nacionalistas, ufanistas e tudo mais. Então, a diferença, ela pode parecer sutil, de fato é, mas na prática faz toda a diferença possível. Porque enquanto o primeiro governo vai buscar métricas, vai buscar mecanismos mais econômicos para favorecer o enquadramento deles, o segundo governo vai buscar métricas e mecanismos que estejam relacionados ao eixo social, ao eixo cultural, ao eixo até certamente econômico, mas de uma forma muito menos intensiva quanto a do primeiro governo possível para, de fato, justificar o enquadramento deles e falar que aquilo ali não é tão relevante assim. Então, o enquadramento, ele mais do que ser uma estratégia de delimitação específica dos seus argumentos, é uma estratégia de debate intracompetitivo. Eu costumo falar que quando a gente compete com a nossa própria bancada, ou seja, o primeiro governo compete com o segundo governo, a primeira oposição compete com a segunda oposição, a gente está intracompetindo. Que a competição ela pressupõe dois lados, né? O lado da oposição e o lado do governo. Então, a intracompetição, ela pressupõe mais de um lado, que é exatamente isso que eu gosto de falar. Competir com o primeiro governo, com a segunda oposição, com a primeira oposição e com o segundo governo, tá? Para a gente estabelecer essas outras 6 métricas que são importantes no debate como um todo, em relação a tanto as diagonais, né? Longa e curta, quanto as bancadas, primeira, segunda, quanto dos lados opostos, governo e oposição, tá bom? Feitas essas caracterizações aqui muito importantes, vamos entender para o que cada uma delas serve. Então, primeiro, sobre a métrica. Para que serve a métrica, né? A gente já entendeu o que ela é, o que ela representa, mas agora a gente precisa entender para que eu devo usar a métrica no discurso. Não seria tão mais fácil só sair argumentando e as pessoas que lutem para entender o meu discurso? De fato,
É muito mais fácil e muito menos estratégico da mesma forma. Então, o primeiro ponto aqui da serventia, vamos chamar assim, da métrica, é justamente a delimitação da estratégia. A partir do momento em que a gente estabelece para onde os nossos argumentos seguem, então, o nosso ponto de partida, a gente está delimitando a nossa estratégia. Se nessa moção, vamos trocar a moção agora, né? Vamos pensar em outra aqui. Moção sobre reurbanização, que foi a semifinal do Open Natal de 2018. Esta casa reorganizaria favelas, alguma coisa assim. Ao invés de criar condomínios e habitações sociais. Então, tem uma comparação aqui. O que é melhor para essas pessoas que hoje habitam as favelas? Continuar habitando as favelas e darmos CEP, darmos endereço, darmos uma localização e uma posse de propriedade, um título de propriedade daquela residência, ou retirar aquelas pessoas daqueles locais, das favelas, e colocá-las num condomínio social com um aluguel mais barato, com um título de posse e tudo mais, né? Geralmente com condições sanitárias, etc., um pouco melhor do que a favela como um todo. Então, essa é a moção, tá? Foi a semifinal do Open Natal de 2018. Pensem que se a minha métrica, se eu sou governo aqui, e mostrar por que reurbanizar a favela é melhor do que tirar essas pessoas das favelas e colocá-las em condomínios sociais, se a minha métrica é provar como que elas vão ter mais bem-estar social, ou seja, essa é a minha métrica, tá? Bem-estar social, em que muitas pessoas são mais felizes, vamos dizer assim, métricas de bem-estar social atrelada à felicidade. Se eu quero delimitar a minha estratégia para provar que socialmente elas vão ser mais felizes morando nas favelas do que sair das favelas e ir morar em condomínios sociais, eu preciso escolher por onde argumentar, logicamente. Já que a métrica, ela, por definição, é o caminho, é o início do meu caminho como um todo. Então, justamente por entender que ela serve para tecer essa justificativa como um todo, que eu vou entender por que escolher argumentar sobre o sentido cultural, presencial, torna as pessoas mais felizes, é o que, de fato, é o mais importante no debate como um todo. Então, quando a gente escolhe para onde a gente está argumentando, a gente está literalmente tecendo prioridades. E essas prioridades, elas são muito importantes para não só escolher por onde argumentar ou por qual caminho seguir, mas de que maneira e de que intensidade o nosso argumento vai atingir aquela métrica e aquele objetivo em específico. Por exemplo, se eu estou argumentando que deixar as pessoas nos seus locais dá CEPs, dá condições de moradia, trazer mais ambientes sanitários favoráveis para elas, sem trazer, aqui já falando um pouco sobre o mecanismo, sem trazer o mecanismo do medo, da angústia, que são todos atributos psicológicos, né, de você ter de se distanciar do local onde você sempre morou, há um custo muito alto, o custo de mudança, o custo de desapropriação, o custo de você abrir mão das pessoas que moraram ali, seus vizinhos, o seu contato e tudo mais, e até mesmo o orgulho, né? As pessoas que habitam as favelas, elas têm orgulho de ser favelados. Então, se você tira aquelas pessoas e coloca-as para outros locais que são socialmente diferentes da construção da favela como um todo, a intensidade aqui ela é tão grande que ela pode até mesmo estar relacionada a relações pessoais. Então, é para isso que as métricas servem. Elas servem para a gente entender a intensidade do nosso argumento e as medidas em que elas vão afetar uma pessoa ou outra a depender da escolha. Então, se essas pessoas elas vão perder hoje grande parte do seu orgulho em pertencer àquela favela, e isso está trazendo um prejuízo inerentemente emocional, vamos dizer assim, para ela. Mais do que isso, é muito melhor e mais barato, se agora a gente quer escolher uma métrica econômica, né? Ao invés de gastar dinheiro construindo obras que, vão demorar muito tempo para serem firmadas, 2, muito provavelmente essas habitações sociais vão ser feitas longe dos centros da cidade, porque comprar terreno no centro da cidade não é barato, e as prefeituras não vão querer fazer isso, o governo não vai querer fazer isso, essas pessoas vão estar muito mais afastadas do eixo de movimentação do centro da cidade como um todo. Então, aqui tem custos para elas que vão ser muito grandes. Por exemplo, o custo de deslocamento,
o custo do transporte público, né? O tempo em que essas pessoas vão passar perdendo horas e horas do seu dia no trânsito. Então, tudo isso somado a esses efeitos são métricas que trazem intensidade para o nosso argumento funcionar. E a partir disso, a gente pode olhar para o nosso caso e entender o que mais importa para que a gente possa vencer. Então, as métricas, para além de delimitarem estratégias, para além de mostrar a intensidade da nossa argumentação e servir como uma porta de entrada para o caminho que a gente precisa levar o educador a compreender, ela serve para mostrar o que mais importa, ou seja, a relevância. Por que essa relevância está tão atrelada assim ao funcionamento das métricas, né? Primeiro, por uma questão de prioridade. Se a gente estabelece uma métrica X em detrimento de uma métrica Y, a gente necessariamente vai precisar explicar por que naquela moção faz mais sentido que X aconteça e não Y. E se a oposição quiser, ela vai mostrar por que Y importa e X não é tão necessário assim. Então, notem que, principalmente em moções comparativas, tá? Esse tipo de moção onde o que é melhor ser feito, em que mundo tal coisa funciona melhor, estabelecer métricas claras é muito importante. E, por fim, uma última coisa aqui sobre a serventia das métricas é que elas são possíveis indicadores de resultados. Ou seja, lembra que a gente estabeleceu lá no início da minha fala que uma possível métrica, além da econômica, poderia ser a de felicidade? Se eu remover essas pessoas de uma maneira forçada pelo Estado, de deixar os seus entes, as suas memórias, os seus laços afetivos daquele local e partilhar tudo isso para outro lugar, essas pessoas potencialmente podem ser menos felizes. Então, eu cumpri o objetivo da minha métrica, que é justamente provar por que no cenário do governo, ficando nessas favelas e reurbanizando, dando condições de salubridade, oferecendo luz, gás, CEPs, eu reforço isso, CEPs, porque em favelas a gente não tem o CEPzinho, né, aqueles números. Então, isso facilita a vida das pessoas até para receber cartas, correspondências, enfim, muitas outras coisas que dependem disso para que chegue até as mãos dessas pessoas. E muitas das vezes elas perdem oportunidades justamente por não ter um endereço fixo, assim, bem estabelecido pela ótica de moradia das favelas. Então, se a gente reurbaniza esses lugares, a gente traz mais condições para essas pessoas e a gente pode, ainda assim, mantê-las felizes, conservando as memórias, conservando as relações interpessoais, potencialmente elas vão ser mais felizes do que dar um conforto às custas de perder todo esse sentimento, toda essa emoção, que é muito importante. Então, notem que a métrica é importante para estabelecer até mesmo os mecanismos que nós vamos estabelecer dentro do debate como um todo. E aqui agora já vou dar um exemplo mais prático, um pouco diferente disso que eu falei anteriormente, para ilustrar o que é ok de ser feito e o que não é ok de ser feito. Nem sempre os dois discursos da dupla vai seguir a mesma métrica, né? Como eu falei antes, e tá tudo bem que seja assim. Mas é necessário ter uma coerência entre as duplas. O primeiro-ministro chega e fala em que mundo as pessoas são mais felizes gastando menos, e depois o segundo, né, o segundo orador, no caso é o deputy, ele fala que em que mundo as pessoas gastam mais e são felizes. Notem que aqui é uma contraposição clara, e a gente não pode fazer isso. Porque se no primeiro-ministro está sendo estabelecido que as pessoas necessariamente vão ser mais felizes gastando menos, o segundo discurso da mesma dupla não pode contrariar essa ótica, em que muitas pessoas gastam mais e são felizes. Não. Aqui, se o primeiro-ministro estabeleceu que gastar menos é o que mais importa, o segundo não pode dizer que importa gastar mais para ser feliz. Que necessariamente isso está atrelado à felicidade. Então, como eu falei, é ok que duas métricas distintas sejam estabelecidas para uma mesma moção, mas elas precisam ter coerência. Como, por exemplo, o primeiro-ministro falar que o mais importante nessa ótica das favelas e tudo mais é reduzir o desemprego, porque se a gente coloca essas pessoas para morarem nos grandes centros, a gente bota essas pessoas mais perto do eixo de empregabilidade, e, portanto, a gente pode favorecer a redução do desemprego. O segundo orador do primeiro governo pode muito bem falar que o que mais importa também é ter produtividade, e que morando longe desses grandes centros, por ter de gastar muito tempo em deslocamento, transporte, etc., essas pessoas vão produzir menos. Então, percebam que há uma diferença clara
entre você trazer complementaridades, vamos dizer assim, as métricas do seu parceiro, entre, né, essa diferença clara de você contradizer essas métricas. Métricas podem ser diferentes, tá tudo bem que sejam, mas elas precisam seguir um sentido de normalidade muito grande para favorecer o funcionamento e o engajamento entre a dupla como um todo. Não é tudo bem a gente virar e falar que no primeiro-ministro vai gastar menos e ser feliz, e depois vai gastar mais e ser feliz, mas está tudo bem dizer que o objetivo é reduzir o desemprego e aumentar a produtividade. São métricas distintas, mas que têm coerência interna, ok? Então, vamos lá para o segundo ponto aqui da nossa formação de hoje. São os mecanismos. Como eu estava explicando antes, ter uma métrica bem estabelecida favorece que a gente tenha na nossa cabeça e na nossa estratégia bem delimitado quais são os nossos mecanismos. Ou seja, o que faz com que os nossos argumentos funcionem dentro daquela métrica em específico. Mas, afinal, para que servem esses mecanismos? O primeiro de tudo aqui é que, enquanto as métricas servem muito mais para uma questão estratégica, os mecanismos servem para uma questão prática de funcionalidade dos argumentos. Então, por isso que eu até destaco ali, efeitos práticos do argumento. Se esse argumento ele não está produzindo efeitos práticos, ou seja, vamos dizer assim, efeitos lógicos, tá? Porque isso aqui funciona também em moções principiológicas, mas vamos pensar muito mais em produzir efeitos a partir da nossa afirmação, que é ter uma conclusão clara. Ele está ajudando a trazer plausibilidade, como eu disse anteriormente, e ilustrar a medida do nosso caso. Ou seja, se eu estou dizendo para vocês que na moção lá de reurbanizar favelas, e eu sou governo e eu acho que isso traz mais felicidade para as pessoas, eu preciso mostrar a partir desses meus mecanismos de efeito e compensação, de oferta e demanda, ou de qualquer outro que eu possa criar aqui na minha cabeça, para mostrar em que ponto o meu argumento de fato é importante e onde ele está atingindo, em que medida ele está atingindo. Mais do que trazer essa praticidade para a nossa conclusão, o mecanismo ele serve para que a gente consiga provar, por uma lógica, né, por A mais B, por que aquilo ali vai acontecer. Então, não é como se a gente tivesse que afirmar as coisas, né? O debate ele não é um jogo afirmativo, é um jogo argumentativo. Diferente de você afirmar o tempo todo, você precisa explicar o porquê das coisas. E essas explicações, grande parte das vezes, elas dependem da mecanização. Então, quando a gente começa a atingir os efeitos práticos daquilo que a gente quer provar, a gente consegue chegar em possíveis resultados. Como provar que certas coisas são prejudiciais ou benéficas e ter mais plausibilidade. Então, não é porque eu estou afirmando por A mais B que as pessoas vão ser mais felizes através desse mecanismo emocional de contato, memória e compartilhamento das relações interpessoais nas favelas, e que, portanto, elas vão ser infelizes se elas forem para aluguéis sociais e perder esse contato, perder essas memórias e tudo mais, que necessariamente isso é prejudicial. Eu preciso agora mostrar em que ponto esse efeito da memória, do patrimônio e tudo mais é importante para que essas pessoas se estabeleçam como felizes. E aí, a análise aqui ela é muito importante, né? Para mostrar que esse meu argumento funciona, eu preciso trazer análise. E a análise, ela está dependendo única e exclusivamente desses efeitos de funcionalidade, de prejuízos ou benefícios. Se eu quero provar que o meu argumento ele traz mais benefícios para aquelas pessoas, eu preciso trazer o máximo possível de disclaimers que favoreçam isso. Então, dentro dessa ótica, né, eu posso falar que a memória ela produz sentimentos, o cheiro produz sentimentos, que o contato com o espaço produz sentimentos, e que esses sentimentos são importantes para favorecer a vida dessas pessoas, favorecer a memória dessas pessoas e falar sobre a importância da memória, não só memória de lembrança, tá? Mas memória de patrimônio mesmo, de você perpetuar por toda uma geração o espaço em que você cresceu. Eu tenho certeza que muitos de nós já, enfim, passou em frente ao colégio dos nossos pais, ou a um lugar que trazia uma boa memória para eles, e eles falaram, olha só, eu cresci aqui, eu estudei aqui, eu vivi muitas boas coisas aqui. Então, esse efeito da memória, né, não só de lembrança para a própria pessoa, ele traz um efeito geracional. Então, uma possibilidade de falar por que as pessoas vão ser mais felizes morando nessas favelas agora reurbanizadas, é justamente provar por que elas são mais benéficas e por que o contrário é prejudicial. Ok?
Então, eu trouxe alguns exemplos aqui de mecanismos, né? Eu falei bastante, mas eu trouxe também para quem quiser anotar, tirar print ou assistir essa formação depois e tudo mais. Um mecanismo econômico pode ser oferta e demanda, ou seja, mostrar por que a oferta de um é melhor e tendo mais oferta a gente vai reduzir a demanda e tudo mais, blá, blá, blá. E através disso provar por A mais B por que economicamente a gente ganha e o outro lado favorece, sei lá, uma oferta muito grande, uma demanda muito grande, as pessoas não vão conseguir ter acesso a um determinado bem, produto, serviço e etc. Um mecanismo possível aqui de relações internacionais é a interdependência, né, mostrar essa relação de dependência entre os países e como que eles deixam de atacar ou atacam a partir dessa funcionalidade. Um mecanismo psicológico é o medo, a coragem. Um mecanismo social aqui pode ser a perpetuação cultural. E um mecanismo de ciência política pode ser a anomia, né? Explicar por que sociedades funcionam melhor sobre a ótica do que o governo defende do que sobre a ótica da sociedade, da oposição. Nessa mesma moção ainda, né, de reurbanizar favelas, uma possibilidade aqui é falar que vai ter mais anomia no sistema político como um todo, já que as favelas elas sustentam uma ótica de sindical muito grande entre os sindicatos dos moradores, associação dos moradores, elas têm ONGs que funcionam lá dentro e que possivelmente no sentido oposto, né, dos aluguéis sociais, não vai ser a mesma coisa, não vai ter o mesmo tipo de organização política e que isso traz anomia para a sociedade. As sociedades deixam de funcionar em plena estabilidade, isso pode trazer mais desincentivos para que as pessoas engajem diretamente e tudo mais. Então, esses são só alguns exemplos dos mecanismos que nós podemos usar. Existem infinitos outros mecanismos. Eu recomendo que vocês, enfim, leiam muito jornal, leiam livros. Grande parte do que nós aprendemos em sala de aula também, né? Por exemplo, quem estuda ciências sociais, quem estuda economia, quem estuda RI, consegue tirar alguns possíveis mecanismos das nossas aulas. Eu, particularmente, faço muito isso. Às vezes eu estou lá viajando na aula do mestrado, assim, pensando, putz, isso aqui pode ser um excelente mecanismo para um argumento sobre políticas públicas, ou, nossa, isso aqui explica muito o funcionamento da sociedade, caraca, vou anotar. Ou então, até mesmo, grande parte das moções que vocês debatem em torneios que eu associei, enfim, vem das minhas aulas. Então, a minha dica aqui é, aproveitem muito o que vocês estão tendo dentro da sala de aula, desse espaço, né, de compartilhamento das próprias entre as profissões que vocês estão combinando, porque elas também ajudam bastante nesse sentido dos mecanismos. Então, se você estuda economia, você vai aprender muito mais conceitos que podem explicar a funcionalidade de um argumento X dentro de uma moção econômica. O mesmo se aplica para todas as outras áreas de estudos, tá? Então, se atentem bastante a isso, porque, como eu falei, os mecanismos eles servem justamente para trazer mais explicação e plausibilidade para o argumento possível. Então, se nós conseguirmos trazer o maior número possível de mecanismos e explicar isso, fazendo esse link lógico, tá? Não adianta nada também a gente sair cuspindo um monte de termo, um monte de coisa, sem explicar qual é a relação entre o que a gente quer provar e aonde a gente quer chegar, que simplesmente o seu trabalho não vai ser bem feito. Então, vocês precisam explicar, através de análise, por que esses mecanismos funcionam e de que maneira eles explicam a lógica da conclusão do argumento de vocês. E, além disso, a gente precisa pensar que, assim como as métricas, a gente pode ter mais de um mecanismo dentro do nosso discurso. Inclusive, é muito comum que existam três argumentos com mecanismos diferentes. E a partir disso, a gente pode estabelecer que cada discurso pode sim ter mais aqui onde está a métrica é mecanismo, tá? Pode sim ter mais de um mecanismo e é até ideal que seja assim. Mas é fundamental que, assim como as métricas, eles não sejam contrários ou estabeleçam uma falsa correlação. Como eu falei lá no índicezinho, né? A gente precisa pensar em duas situações. Na primeira situação, onde a gente quer trazer mais de um argumento com mais de uma mecanização, sem ser contrárias entre si, e segundo, quando a nossa segunda casa quer roubar o nosso argumento mecanizando. Então, o que fazer dentro dessas duas situações em específicas? A primeira é, de novo, assim como as métricas, não pensem em coisas que possam contradizer ou a sua dupla ou o seu próprio argumento. Segundo, pensem no máximo possível de ligações que vocês possam fazer e estabelecer com o mesmo argumento possível, para que não ocorra que as segundas casas
reframeiem ou até mesmo trabalhem no mesmo framing que vocês e falem que existe uma outra métrica mais importante e expliquem essa métrica. Uma forma de garantir que vocês não vão perder os seus argumentos sendo primeira casa é analisando sobre perspectivas diferentes. Então, o mesmo argumento pode ter mais de um mecanismo para explicar por que ele é tão importante assim. E aí, um exemplo que eu coloquei ali é que tal coisa traz mais medo, por isso é ruim que se aprove a medida. E, dentro do mesmo discurso, a aprovar a medida traz mais segurança, notem que, por mais que ter medo e ter segurança possam parecer contrapostos, se a gente conseguir estabelecer que X coisa do governo, se nós somos oposição, traz mais medo e, portanto, aprovar a medida traz mais segurança sobre a perspectiva do que a oposição defende, notem que essas duas métricas aqui e essas duas mecanizações sobre o medo ou a segurança, né, medo / coragem, eles podem funcionar plenamente de uma forma muito eficaz. E um segundo exemplo, aprovar a medida é fundamental para que a população não caia em uma anomia social por conta de ofertas e demandas altas. Se você está querendo falar sobre oferta e demandas altas, você não vai, de forma alguma, estabelecer um mecanismo de oferta e demandas baixas, a não ser que aquilo ali seja igual ao primeiro exemplo, de favorecer o que você está argumentando e desfavorecer o que o seu oponente está trazendo. Mas, na grande maioria das vezes, se você quer ganhar por oferta e demanda e, às vezes, falar que a oferta vai aumentar, né, a gente vai ter mais serviços e a demanda vai diminuir, portanto, a gente não vai ter desemprego, a gente não pode falar o contrário, que é, com os serviços aumentando, a gente vai ter mais desempregos. A gente precisa focar num só, para que elas não sejam uma falsa correlação, uma justa posição desnecessária. Ou seja, o debate ele é um embate de ideias. Então, se a gente está argumentando duas ideias que são completamente contrapostas, dentro do nosso próprio argumento, a gente está favorecendo a nossa bancada oposta de escolher um que vai favorecer eles e falar, olha, nós concordamos em plena eficácia com o que a oposição falou, ou com o que o governo falou, e vamos mostrar por que isso que ele está falando, de fato, ocorre no nosso cenário também, que, portanto, é mais fácil acreditar no que nós dizemos do que no que eles falam, porque eles nem sabem o que querem, ou não entendem o debate, ou não sabem onde querem chegar, e etc. Tá? Então, por isso que é muito fundamental que a gente estabeleça métricas e mecanismos que possam favorecer quando a gente está trabalhando com mais de um ao mesmo tempo e não desfavorecer para que não exista essa falsa correlação entre um e outro. E, por fim, vamos entender aqui a serventia dos enquadramentos. Como eu expliquei, o enquadramento está relacionado com as métricas e com os mecanismos. Mas o enquadramento ele serve para mostrar a importância do nosso argumento. Lembra aquilo que eu falei lá no início? De que às vezes a gente estabelece um enquadramento, aí vem a nossa segunda metade e estabelece outro. Então, desde o primeiro momento que eu estabeleço o meu enquadramento, eu preciso mostrar por que o meu argumento importa. Por que a partir disso, o que eu estou construindo é muito mais favorecedor do que o que possa vir depois, se eu sou a primeira casa ou se eu sou a segunda casa, mostrar por que o que eu trouxe é fundamental para explicar uma relação que a primeira casa estabeleceu, mas que, na verdade, eles não explicaram como que ocorre certa coisa, como que alguma coisa produz efeito na vida real como um todo. Então, o enquadramento, ele serve para mostrar em que região nós estamos construindo o nosso caso. Portanto, se eu quero enquadrar economicamente, eu vou mostrar por que o meu argumento econômico importa. Por que sem aquilo a sociedade não funciona. Ou, se eu estou querendo explicar nessa moção, vamos trazer uma outra moção, para não ficar todos os exemplos na mesma moção. Esta casa acredita que a esquerda deve priorizar a luta de identidade no detrimento da luta de classe. Se eu sou o governo, eu quero mostrar que é muito melhor que a esquerda se una sobre a questão de identidade, ou seja, gênero, sexualidade e etc., do que simplesmente conciliar pobres com ricos, porque isso não vai unir a esquerda, porque pode ter rico pobre, pode ter pessoas de esquerda pobre, podem ter pessoas de esquerda ricas. Esses são dois tipos de pessoas que podem conversar, mas que não têm o mesmo objetivo. Então, o que eu quero trazer aqui é que a esquerda deve conciliar essa luta por identidade, que é muito mais fácil conciliar pessoas que são de grupos, de tribos sociais mais parecidas, ou até mesmo compartilhadas, do que por uma ótica de classe, já que ricos têm demandas diferentes de pobres, ainda que eles sejam de esquerda. Então, a região que eu estou construindo aqui no meu caso
é justamente a de favorecer o elo social. Porque, para mim, é muito mais fácil conciliar os interesses, já que a mulher vai sofrer machismo independente de ser rica ou de ser pobre, ou o gay vai continuar sofrendo homofobia independente de ser rico ou ser pobre, do que simplesmente pessoas pobres sofrem preconceito ou pessoas ricas deixam de sofrer preconceitos. Então, é mais fácil que a esquerda concilie os seus esforços em conciliar essas identidades, porque alguém vai ganhar mais com isso do que outro grupo específico. E aí é o terceiro ponto aqui, né? Quem está ganhando barra perdendo? Dentro do enquadramento, os stakeholders importam muito. E por que os stakeholders importam aqui? Porque, geralmente, os nossos enquadramentos vão favorecer ou desfavorecer alguém. Se nós queremos dizer que mais pessoas vão ser atingidas com a nossa medida, ou seja, conciliando a questão das identidades, mais pessoas vão ser envolvidas, a esquerda vai conseguir conversar melhor com mais pessoas, independente de sua renda, de sua classe social, de sua cor e etc., mas através da identidade que elas carregam, se elas são queer, se elas são cis ou qualquer coisa do tipo, porque isso importa justamente sobre a ótica do framing e dos mecanismos e das métricas que eu vou estabelecer. Então, o enquadramento aqui, ele serve até mesmo para explicar vieses comportamentais. Por exemplo, de que modo a tomada de decisão ela pode ser afetada pela maneira como o problema é formulado. Se nessa moção aqui de identidade versus classe, eu quero criar uma política pública que ajude as pessoas a serem inseridas, né, com muito mais eficácia nas empresas, e, enfim, essa ótica de empregabilidade pode sim estar relacionada com a ótica social, se as pessoas estudam mais, se as pessoas estudam menos, se elas são mais capacitadas, e etc., ou se elas não têm tantas condições sociais de serem capacitadas e tudo mais, tanto que, né, os índices apontam que as pessoas mais escolarizadas são aquelas que estão mais empregadas e etc., o que eu posso dizer aqui é que se eu quero inserir pessoas LGBTs nas empresas, olhar para a métrica da renda delas não vai fazer com que mais pessoas LGBTs entrem nessas empresas. Então, justamente, entender esse viés comportamental, né? Tipo, por que formular o meu problema pensando nessa tomada de decisões é importante para justamente favorecer cada vez mais essas políticas de inserção. Se eu vou olhar só para a renda, é muito mais fácil inserir os gays ricos nas empresas, porque provavelmente eles vão ser mais escolarizados do que os gays pobres. Então, se eu olho para a questão da identidade como um todo, eu posso trabalhar em outras questões que até mesmo podem ser resolvidas a partir disso e conciliar esses interesses. Como, por exemplo, oferecer estágios que capacitem essas pessoas, que paguem faculdades, que paguem cursos técnicos, ou favorecer empreendedorismo, que é uma coisa que traz autonomia, liberdade, etc., para essas pessoas que, no lado oposto, não vai ocorrer. Ou, se ocorrer, ocorre de uma forma mais lenta, mais gradual e com muito mais dificuldade. Então, o objetivo do enquadramento é justamente mostrar como que, a partir de certos problemas, a tomada de decisão é melhor no nosso lado da casa. A partir disso, mostrando por que os nossos argumentos importam e em que local ou que localidade, né, específica de tema, de relevância, de importância ou whatever, nós estamos construindo e amparando o nosso caso como um todo. Ok? Então, eu trouxe, assim como os mecanismos, eu trouxe alguns possíveis enquadramentos que a gente pode fazer em debate, né? Um possível é melhorar a economia, então, se no debate de economia eu posso mostrar aqui no meu lado, a gente tem uma melhora econômica maior, né? Acho que o melhor exemplo a isso é aquela moção do Open Brasil, que foi recentemente, sobre qual tipo de recuperação econômica pós-Covid a gente tinha que tomar, se era através de bailout ou bail-in. Então, aqui, o meu enquadramento é melhorar a economia. Então, eu acredito que, sei lá, o bailout vai melhorar a economia mais rápido do que o bail-in faria. Mesma coisa o segundo, né? Melhorar a vida das pessoas mais pobres. Se eu estou nessa moção aqui que eu falei anteriormente sobre conciliar classes e conciliar a identidade de gêneros, eu posso falar que as pessoas pobres vão ser mais favorecidas se eu favorecer a luta da esquerda por classes, conciliar os interesses dos ricos com os interesses dos pobres, de uma forma geral. Um terceiro enquadramento possível é em que mundo a gente constrói políticas públicas mais eficientes. E aí, essa ótica da renda, ela importa muito aqui. A ótica de regionalidade também importa bastante, né? Escolaridade, principalmente, se a gente quer atingir o objetivo
prioritário de políticas públicas e educacionais, sei lá, reduzir a evasão escolar. A gente precisa não só construir escolas ou botar professor para dar aula. A gente precisa se preocupar com o entorno. Então, aqui, nesse terceiro enquadramento, né, em que mundo a gente constrói políticas públicas mais eficientes, a gente, com certeza, tem que se preocupar com outras coisas que estão envolvidas, como a proximidade das casas, né, a região em que a casa está inserida, ou a região em que a própria escola vai ser construída, se ela vai ser de fácil acesso, se as pessoas, mais do que trabalhar para conciliar, vão precisar de se deslocar de uma forma muito mais intensa. Então, aqui a gente precisa, para fazer uma política pública de educação, né, não só construir escola e botar professor, mas oferecer suporte para permanência, alimentação, transporte, e tantas outras coisas para a subsistência dessas pessoas. E, por fim, garantir mais bem-estar social. Então, o enquadramento possível entre... Vamos trabalhar agora, em vez de casas opostas, é a mesma casa. O primeiro governo, ele quer construir vouchers escolares para que as pessoas consigam estudar nas escolas particulares e o governo financia. Voucher da educação, foi a rodada 1 do GV Debate do ano passado. Então, o primeiro governo ele pode falar que construir esses vouchers pode justamente ajudar a trazer mais bem-estar social para essas pessoas, porque agora elas não vão mais ter que frequentar escolas públicas, que possivelmente são mais longe de suas casas e tudo mais, mas elas podem frequentar escolas particulares de bairro. E possivelmente ter mais aulas, já que o professor não vai faltar, ou ter mais recursos, já que o Estado não vai falhar, entre aspas, em garantir a oferta daquele voucher e tudo mais. E o segundo governo pode discordar que, na verdade, trazer mais bem-estar social é por frequentar escolas privadas em detrimento de escolas públicas. O segundo governo pode falar assim, olha, isso independe de ser escola pública ou de ser escola privada, mas do tipo de investimento que nós estamos fazendo. Ou seja, se o governo deixa de ter que se preocupar com obras milionárias para construir escolas ou obras milionárias para fazer concurso público e contratar professor, é muito mais fácil redirecionar essas verbas para as escolas privadas, não porque são escolas privadas, mas porque agora, sobre a métrica e o enquadramento econômico, a gente vai gastar menos e possivelmente ter um retorno mais alto. Tá? Então, notem que existe uma diferença aí entre as bancadas a partir desse enquadramento como um todo. Então, os enquadramentos, de uma forma geral, eles servem para estabelecer o caminho a partir das nossas métricas e dos nossos mecanismos, que acaba sendo a junção entre essas estratégias argumentativas como um todo, tá bom? Eles são eficientes, e em grande parte das vezes eles servem até mesmo como diferenciação entre as bancadas, diferente das métricas e dos mecanismos, que ajudam muito mais nesse embate direto entre governo e oposição. O enquadramento, que seria a junção da métrica com o mecanismo como um todo, né, desse contraste do debate, ele favorece, inclusive, aquela questão da intracompetição que eu mencionei anteriormente, ajudando as bancadas da frente, ou as casas altas, a vencerem de suas casas baixas, da mesma forma que favorece com que casas baixas vençam de suas casas altas, a depender do enquadramento que escolhem, ok? E agora, eu queria fazer aquele exercício que eu falei com vocês, né, depois de expor um pouquinho sobre o que são, para que servem, e já até fui fazendo, enfim, alguns exemplos aqui com outras moções, mas eu trouxe 3 moções específicas. O objetivo é que vocês participem comigo nesse momento, tá? Então, fiquem à vontade para falar, para questionar, para fazer perguntas, para sugerir coisas, e eu vou explicar como é que funciona, tá? O que eu pensei eu trouxe 3 moções. 3 moções com medidas distintas. Uma sobre policy, outra sobre medidas, né, de explicação, tipo, ou simplesmente valorativas. Começa a primeira aqui, que é uma moção valorativa. A ideia é que, a partir disso, dessa moção, a gente pense em métricas, mecanismos e possíveis enquadramentos, tanto para bancadas de governo quanto para bancadas de oposição, tá? Então, a primeira moção é: esta casa acredita que sentimentos são fraquezas. Essa é a hora de aplicar. Então, eu queria ouvir de vocês quais são as possíveis métricas que nós podemos estabelecer aqui a partir dessa moção. Um de cada vez. Se todo mundo falar junto, eu não consigo entender. Não tenham medo de errar, de falar certo e errado. Não existe certo ou errado, tá? Então, não nesse exercício. Na vida, no debate, possivelmente vai existir. Mas aqui não. Tô olhando aqui o chat, tá?
em que caso as pessoas sofrem menos. Sofrer em que sentido? Vitória, se você puder falar. O Léo levantou a mão. Pode falar. Rafa, eu acho que em qual mundo as pessoas são mais racionais? Ok, ótima métrica, beleza. Então, a partir disso, Léo, quais são os possíveis mecanismos que a gente tem que falar, né? Vamos supor que você é governo, e você está dizendo que no lado do governo, as pessoas, por acreditar que sentimentos são fraquezas, são mais racionais. Ok. Quais são os mecanismos que você pode utilizar aqui para pensar em alguns argumentos, para favorecer essa ótica que você estabeleceu? Ele falou no chat que tá pensando, é porque ele tá com minha conta aberta no computador. Esse é Eduardo Braga, Léo. Eu não entendi, fiquei assim, ué. A Vitória responde aqui, sofrer no sentido de passar dificuldades. Então, as pessoas achando que sentimentos são fraquezas, no caso, elas vão sofrer mais. É isso, Vitória? Só um pequeno disclaimer que acho que ajuda. Muitos debatedores costumam pensar em métricas antes de pensar em argumentos. Mas o contrário também pode ser feito, que é pensar argumentos e, a partir disso, pensar nessas métricas. Então, se eu sou governo aqui, né, e eu acredito que sentimentos são fraquezas, e que uma forma de eu justificar isso seja justamente mostrar como as pessoas elas são mais fortes para vencer a adversidade da vida, já que elas acreditam que os sentimentos são fraquezas. E a partir disso, ela abre mão do medo, da dor, da tristeza, da alegria e etc. E ela consegue, vamos dizer assim, sobreviver um pouco melhor do que outras pessoas sobreviveriam caso elas sentissem que, na verdade, sentimentos não são fraquezas e, portanto, ficassem mais tristes, mais vulneráveis e etc. Então, esse é o meu argumento. Provar que as pessoas são menos vulneráveis acreditando que sentimentos são fraquezas. Então, a partir disso, eu posso estabelecer a minha métrica. Por exemplo, em que mundo as pessoas são menos vulneráveis? Ou em que mundo as pessoas são mais vulneráveis? A depender da estratégia que eu quero adotar. Ou o contrário também pode ser feito, né? Por exemplo, se eu quero provar aqui que as pessoas elas vão melhorar as relações interpessoais a partir da oposição. Você acredita que sentimentos não são fraquezas. Então, uma possível métrica, para depois eu pensar na minha argumentação, é em que mundo as pessoas são mais felizes. E a partir disso, eu justifico falando que as relações interpessoais, e aí o porquê é sempre um argumento, tá? O porquê as pessoas são felizes a partir dessa crença de que amar tá tudo bem, de que sentir medo tá tudo bem, de que sentir raiva tá tudo bem, e que esses são sentimentos e não fraquezas. Então, enquanto o governo vai mostrar que, na verdade, o medo traz desesperança, que o medo faz com que as pessoas se limitem a arriscar coisas novas, enquanto a oposição vai falar que, na verdade, não, esse medo ajuda a, por exemplo, tomar decisões mais racionais, ou a ser mais feliz, porque ela vai ter menos medo de errar, já que ela vai acreditar que esse sentimento não é fraqueza, de que ter medo não é tão ruim assim. E a partir disso, a gente pode estabelecer não só mecanismos, não só métricas, mas mecanismos. Por exemplo, nesse caso aqui, os mecanismos psicológicos, eles explicam quase todos os argumentos, já que essa é uma noção valorativa que fala sobre sentimentos. Então, quase todos os argumentos que vocês vão formular vão partir desse pressuposto psicológico que, enfim, pode estar amparado em qualquer um dos argumentos possíveis. Ok, o Eduardo falou que tem uma, então vamos lá, Eduardo, fica à vontade. Eu não sei necessariamente se enquadra em métrica ou enquadramento, porque eu fico realmente um pouco confuso nisso, mas que seria a possível desvalorização de arte fundada sobre o sentimento, por exemplo, música,
teatro e outras coisas. Por exemplo, se a casa acredita que esses sentimentos são fraqueza, poderia ter uma desvalorização disso. Ok, muito bom. Que falar sobre como que a arte pode ser potencialmente desvalorizada a partir do momento em que as pessoas acreditam que sentimentos são fraquezas. É isso? Sim, sim, exatamente, exato. Então, uma possível métrica aqui que a gente pode estabelecer é justamente em que mundo a arte é mais valorizada. E aí o mecanismo que você vai trazer pode ser o mecanismo de compartilhar sensações, que aqui também é um mecanismo psicológico, né? Se a arte ela foi feita para gerar emoções, para gerar sentimentos bons, para trazer memórias afetivas, trabalhar nesse aspecto mais psicológico da pessoa, emocional mesmo, a partir do momento em que a gente acredita que esses sentimentos eles são fraquezas, essa arte deixa de produzir esse efeito nas pessoas, já que elas vão ser tendencialmente mais duras, menos apaixonadas, menos sedentas ao que a arte pode nos comunicar. E um possível enquadramento aqui, dentro desse argumento, dessa métrica que você estabeleceu, é justamente como a arte ela deixa de ser consumida. Então, as pessoas elas deixam justamente de ter mais contato com o cultural e tudo mais. E aqui você vai mostrar como que o contato cultural importa, já que o enquadramento ele serve para trazer essa relevância, que a oposição perderia, já que as pessoas acreditariam, enfim, já que elas não consumiriam tanto, ou já que a arte não emocionaria de uma forma tão específica assim quanto essa. Ok? Eu vou passar de emoção, que eu acho que realmente essa emoção é mais abstrata, mas ela ainda é uma ótima emoção para treinar princípio lógico. E eu gosto muito dessa emoção. Ela foi a rodada 1 do primeiro Programa do Sudeste, que foi em 2019. Foi um debate muito bom. Então, a final do Castro Alves. Esta casa legalizaria o lobby político no Brasil. Essa é uma emoção mais fácil do que a anterior. Então, vamos lá, vamos participar. Métricas, mecanismos e enquadramentos. Fiquem à vontade para pensar ou em argumentos primeiros, depois em métricas, ou em métricas primeiro, depois argumentos. Não importa, o que importa é o jeito que vocês acreditam que seja melhor. Particularmente, eu prefiro pensar em métricas e depois em argumentos. Acho que isso fica um pouco mais claro, mas dependendo da moção, eu mudo a estratégia. Então, a estratégia é de vocês. Mas vamos lá, pensem aí. O que vocês acham que a gente pode trazer de métrica aqui dentro dessa moção de lobby político? Ok, a Alice está falando assim, em que mundo há uma pressão social mais efetiva na política? Uma boa métrica. Se a gente quer provar que legalizar o lobby faz com que essa pressão social ela seja mais intensa do que na oposição, né? Uma possível métrica é justamente em que mundo a gente tem mais pressão social. E aí os enquadramentos podem ser que a partir disso a gente tem mais participação da sociedade civil. E aí os argumentos são todos derivados disso, né? Enfim, a gente pode mudar pautas no legislativo, a gente pode exercer pressão no executivo como um todo, até mesmo no próprio Supremo, muitas vezes o lobby favoreceu certas tomadas de decisão, como, por exemplo, quando a STF criminalizou financiamento privado, né, nas campanhas políticas como um todo, que também teve bastante pressão, tanto o PT, que queria que continuasse a ter financiamento privado nas campanhas, quanto outros partidos e tudo mais. Então, realmente é uma ótima métrica aqui para a gente estabelecer por que a legalização do lobby pode ser boa. A Eduardo está falando aqui, em qual cenário há mais estabilidade política? Pode ser uma boa métrica também. Se a gente quer mostrar que, vamos fazer o exercício oposto agora, né, na oposição, a gente traz mais instabilidade política, porque agora, além de ter representantes eleitos, né, palpitando e, enfim, dando seus pareceres sobre a política como um todo, a gente vai ter empresas, grupos da sociedade civil, ONGs, pessoas participando diretamente ou indiretamente dessa pressão que pode favorecer uma instabilidade política muito grande. E aí, a partir disso, mecanismos, né? Pode falar sobre controle, mecanismos de controle, como que, na verdade, a política ela vai ser muito mais controlada do que se fosse livre, que a política ela foi feita para ser livre, a partir de ideais e etc. E os enquadramentos podem também, enfim, ser mais direcionados a por que isso importa. Por que é tão importante que a gente não legalize o lobby, porque ele vai trazer essa instabilidade toda, assim. Então, enfim, esses grupos vulneráveis, acho que
a Alice está falando, né? Acho que também em que mundo os grupos vulneráveis são mais ouvidos. Com certeza. E grande parte das vezes, né, a gente pode, enfim, caracterizar o próprio Congresso. Homens brancos, pessoas que não estão nem aí para direitos sociais, ou que, enfim, não ligam para essa ideia de perpetuar cargo. Grande parte das vezes são políticos de carreira e etc. Então, com pressão de ONGs, né, para o lado do governo, é mais fácil que a gente consiga aprovar pautas, incluir mais pessoas na política, fazer com que elas recebam mais atenção nesses certos grupos vulneráveis, tudo mais. A Maria Vitória está falando em qual mundo ocorreria uma maior publicização dos influenciadores políticos. O que seriam esses influenciadores políticos? Em que mundo acontece uma maior publicização do lobby? Tá, acho que eu entendi. Porque o lobby sendo legal ou não, ele continuaria a existir, né? Que agora, sendo legal, a gente consegue nomear, é isso mesmo, consegue nomear as pessoas que estão exercendo pressão na sociedade ou na política como um todo. Acho que é isso, né? Se você colocou dar nome aos bois, se a gente consegue entender a partir... Ok, então é isso mesmo. Se a gente consegue entender a partir da legalização, a gente consegue fiscalizar. Inclusive, uma métrica aqui, né? Um mecanismo. Se eu quero provar que agora eu vou conseguir publicizar esses influenciadores políticos e dar nome aos bois, né? Eu posso mostrar que agora eu vou ter mais fiscalização. Então, com a legalização, a gente pressupõe uma regulação. E essa regulação, ela, enfim, precisa de mecanismos de accountability, transparência e etc., para justamente a gente entender quem são as pessoas que estão por trás dessas influências políticas como um todo. E aí, o enquadramento, ele vai ser, enfim, em que mundo a gente consegue trabalhar isso melhor a partir da eficácia política, ou em que mundo a gente consegue trazer mais relevância, vamos dizer assim, em aspectos mais fundamentais em termos de ciência política, ou em participação social, engajamento de movimentos suprapartidários, e etc. Tá? E, por fim, a última moção é uma moção que a gente falou muito sobre economia, né? Então, uma moção econômica que foi a semifinal do Open Brasil. Esta casa apoia a abertura de Cuba à iniciativa privada. Vamos pensar em métricas, mecanismos e possíveis enquadramentos. Rafa, Fala disso. eu ia dizer em que mundo ou em que cenário a gente consegue resolver questões referentes a direitos básicos dos cidadãos de Cuba da melhor forma. E aí, para o governo, seria justamente com a iniciativa privada, já que com as medidas de fortalecimento de Estado isso não está acontecendo, então seria realmente uma mudança de cenário. E com a oposição seria que justamente o Estado, como garantidor de direitos básicos, ele que deve ser fortalecido em detrimento de você priorizar a abertura de mercado, e enfim. Ótimo, é isso mesmo. E com esse favorecimento, né, de abertura de mercado e tudo mais, a gente consegue ter uma clareza muito grande aqui em que métrica estabelecer, em que mecanismo a gente precisa pensar. Se a gente está falando sobre mercado, é óbvio que a gente vai ficar muito mais no eixo econômico. E aí aqui o nosso enquadramento vai ser mostrar por que a economia melhora no nosso cenário, ou por que a educação melhora no nosso cenário, né, já que você está falando sobre outros direitos sociais, por que a moradia, a questão da moradia pode ser mais favorecida no cenário do governo, em detrimento no cenário da oposição. É isso mesmo, agora eu estou lendo aqui o chat, o Rafael falou assim, em qual cenário há mais benefícios econômicos para Cuba? Com certeza, né, bem parecido com isso que a Alice falou. O Miguel está falando, em qual cenário haveria uma maior geração de emprego? Com certeza. Já que, por exemplo, a gente está falando sobre abertura de capital, né? Rodar mercado de iniciativa privada em Cuba. Possivelmente não. Certamente as pessoas vão precisar de mercado para, enfim, pessoas para dirigirem o mercado, né? Vendedores, comercializantes, pessoas de alto nível, alto escalão, etc. E com isso a gente consegue ter mais empregos. Portanto, um possível mecanismo aqui de explicação econômica é oferta e demanda, né? Aumentando a demanda, a gente possivelmente vai ter mais espaço para ofertas, e aí a gente aumenta o desemprego e tudo mais. E aí o enquadramento aqui é em que mundo a gente consegue fazer com que as pessoas, enfim, tenham menos índices de desemprego e tudo mais. Aí depois, a Eduarda falou em qual cenário haveria um crescimento econômico,
também bastante parecido, né, com aquilo que a Alice falou. Aí agora a Maria Vitória está falando em qual cenário Cuba estaria mais integrada ao sistema internacional. Ótimo. Esse eixo de integração, acho que é, inclusive, um dos mais importantes dentro dessa moção, né? Já que o grande problema de Cuba hoje é o isolamento, enfim, né, até pouco tempo, o embargo econômico dos Estados Unidos, que fazia com que os mercados fossem restritos, que as pessoas não integralizassem muito bem a Cuba e tudo mais, que mesmo com isso tudo, o mercado de turismo continuava a crescer, porque Cuba é muito bonita, as pessoas querem conhecer, visitar, turistar, etc., fazendo com que eles tenham mais integração dentro do sistema internacional, a gente consegue favorecer justamente esse eixo de turismo, porque agora as pessoas vão visitar não só porque Cuba é bonita, mas porque elas se sentem bem lá, né, já que as condições econômicas e tudo mais vão melhorar, e até mesmo vão chegar mais produtos, já que agora com o embargo reduzido e possivelmente com comercialização entre mais países, né, e nessa integração acontecesse, internacionalmente Cuba tivesse mais bem alocado, vamos dizer assim, do que nos dias atuais. Aí Miguel está falando de novo, em qual mundo haveria maior subjetivação dos direitos dos trabalhadores, possibilidade de menores salários, falta de mercado, cenário da oposição. Uma boa jogada para a oposição falar que, ok, a gente vai aumentar empregos e tudo mais, mas a gente vai estar criando cada vez mais ofertas de subtrabalhos, vamos dizer assim, né? O que vai acontecer é que o povo de Cuba vai ser empregado para ser terceirizados, pessoas que vão trabalhar em empregos que não necessariamente têm uma questão salarial tão grande, etc. O legal da gente pensar, né, dentro dessas óticas de métricas e mecanismos e, por fim, os enquadramentos, e que assim a gente consegue pensar não só em estratégia, em termos estratégicos para o debate como um todo, mas principalmente sobre a qualidade que as moções podem nos oferecer. E é assim que, por exemplo, a título de só curiosidade, que nós testamos as moções. A gente vê a possibilidade de linhas argumentativas que existem a partir das métricas estabelecidas. Então, com isso, a gente consegue trabalhar muito bem, né, dentro dessa ótica do quão densa é a moção, mas principalmente sobre a ótica dos debatedores, que é o que mais importa dentro dessa formação, é pensar no que nós podemos focar para vencer o debate. Então, se a gente percebe que essa é uma moção muito rica e a gente precisa trazer muitas análises, nem sempre trazer mais argumentos favorece, mas trazer mais mecanismos, sim. Porque agora a gente está analisando o mesmo argumento sobre distintas métricas ou sobre distintos mecanismos. E aquilo que eu falei lá no início, da gente não perder o argumento para a nossa segunda casa, é muito bem favorecido num cenário como esse, em que a gente consegue estabelecer mais de uma métrica ou mais de um mecanismo para o mesmo argumento. Então, a gente consegue trazer mais plausibilidade e mais análise, consequentemente, dentro desse caso em específico. Então, eu queria agradecer a todo mundo que contribuiu nessa formação. Vocês foram bastante participativos, ainda que pelo chat, não tem problema. Gostei bastante que vocês foram interagindo, foram respondendo. Agradecer também ao convite da tribuna, é sempre um prazer estar aqui falando com vocês. E qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa que eu não mencionei, ou qualquer coisa que eu mencionei e ficou confuso, se vocês não quiserem tirar a dúvida aqui agora, também não tem problema. Podem me procurar no privado. Acho que todo mundo tem meu número, né? Enfim, lá no grupo do WhatsApp do Nacional e tudo mais. Ou se, enfim, vocês não tiverem, podem pedir para o Eduardo, para Yasmin, para a Dacia, que com certeza a gente tem. Tá bom? Então, obrigada pela atenção, por terem ficado aqui durante mais de uma hora me ouvindo, e espero que tenha sido bastante esclarecedor para vocês.